Não estive vivo para presenciar certos eventos históricos. Um deles foi o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividiu a Europa em duas esferas de influência, uma do Terceiro Reich e outra da União Soviética. Eu nunca teria imaginado que veria isso acontecer novamente, se repetindo durante a minha vida, mas está acontecendo. Agora não são Alemanha e União Soviética, mas Rússia e Estados Unidos. Sinto-me traído. Acordo de paz de 28 pontos. Eu não posso chamar isso assim. Não é um acordo de paz. Foi vazado online pelos russos. Primeiro de tudo, para diminuir a credibilidade dos Estados Unidos. Eles vazaram de propósito. E isso está passando por cima dos ucranianos e dos europeus para decidir algo, para decidir o futuro da Ucrânia sem qualquer envolvimento ucraniano. Vou abordar só os principais pontos, pois os demais tomariam muito tempo. Número 1. Segurança e status político da Ucrânia. Agora, lembro que esses são os pontos que os Estados Unidos e a Rússia concordaram secretamente para acabar com a guerra. Só que é o Molotov-Ribbentrop 20... A Ucrânia é não alinhada e vai escrever na sua Constituição que não entrará na OTAN. E a OTAN confirma que a Ucrânia nunca vai entrar. O tamanho das forças armadas ucranianas é restrito. Quanto? Bem, até 60 mil soldados, uma redução de cerca de 50% das forças armadas. Basicamente garantindo que se a Rússia não se... Mas se a Rússia invadir futuramente, a Ucrânia não resistirá. Essas são exigências maximalistas russas sendo escritas pelos americanos. E agora os americanos estão forçando os ucranianos a aceitarem isso, o que eles nunca farão e nunca deveriam fazer. E nós, como europeus, também não aceitaremos isso. Estou dizendo esses pontos porque esse acordo de paz já nasceu morto, assim que foi vazado online. Questões territoriais. Crimeia, Donetsk e Luhansk são consideradas russas de fato. Khrushchev e sul de Parísia permanecem congelados na linha de contato. Alguns territórios viram zona tampão desmilitarizada sob controle russo de fato. Ambos os lados se comprometem a não mudar as fronteiras pela força. Então é até um pouco engraçado e irônico, quero dizer. A Rússia iniciou esta guerra em 2014 ao financiar e armar o movimento separatista no leste da Ucrânia, em Donbass e Luhansk. Depois, lançou a invasão em larga escala. Ambos esses dois conflitos foram iniciados pela Rússia usando a força para mudar as fronteiras do país. E agora eles vão escrever que não queremos usar a força para mudar as fronteiras do país. Quero dizer, é clara a hipocrisia nisso. Terceiro, acordos militares. A OTAN não mantém tropas na Ucrânia. Caças da OTAN estão baseados na Polônia, criação de um grupo de trabalho Estados Unidos da América, Rússia. Bem, como descobrimos com o documento vazado, já existe um grupo de trabalho Estados Unidos da América, Rússia passando por cima dos ucranianos e dos europeus. Honestamente, eu pessoalmente me sinto muito traído agora. Quero dizer, estou na Estônia. Imagine como os ucranianos se sentem. Eu nunca teria imaginado que estaria vivo para ver algo assim. A Rússia assume compromisso legal de não agressão contra a Ucrânia e a Europa. Quero dizer, você não pode assinar nenhum acordo com a Rússia porque isso não tem efeito algum. Vamos todos lembrar quando a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos assinaram o último acordo nos anos 90 em que a Ucrânia entregou milhares de armas nucleares. Foram até 6 mil delas, que eles eram o terceiro maior país nuclear do mundo. Eles entregaram tudo. Rússia e Estados Unidos assinaram um documento dizendo que protegeriam a Ucrânia em caso de uma invasão estrangeira. Bem, foi a Rússia que invadiu, e agora são os Estados Unidos que estão do lado da Rússia. Então é isso, nada de acordos com a Rússia, só força militar. Quarto ponto, bloqueio econômico e reconstrução da Ucrânia. Os Estados Unidos ficariam com 50% dos lucros da reconstrução da Ucrânia. Se você pensar em quais lucros, bem, reconstruir ou construir algo é algo muito lucrativo. Os Estados Unidos ficariam com 50% dos lucros, quero dizer, isso fede a Trump. Ele quer ganhar dinheiro com tudo e ainda ficar com 50% dos lucros de reconstruir as casas das pessoas. Isso, perdeu por causa da agressão dos russos. Não vamos expulsar os russos, mas lucrar reconstruindo as casas deles. Isso sinceramente me enjoa. Outros ativos russos congelados serão destinados a projetos conjuntos entre Estados Unidos e Rússia. Quão bajulador você pode ser com o Putin? Número 5, e esse é um dos piores, sinceramente, a Rússia no sistema global.
Suspensão gradual das sanções. Vou parar por aqui, porque a Rússia, sob sanções, acha incrivelmente difícil ganhar dinheiro. Todo o dinheiro que o Kremlin ganha vai para o setor militar. Se você suspender as sanções, eu traduzo para o idioma ocidental. Nós vamos dar à Rússia centenas de bilhões de dólares para fortalecer o seu exército, para que eles possam nos invadir depois. Esse é o primeiro ponto sobre o levantamento das sanções. A Rússia voltou ao G8. Parceria econômica duradoura entre Estados Unidos da América e Rússia. Horrível. Número 6. Troca de prisioneiros todos por todos, incluindo civis e crianças. A Rússia sequestrou mais de 10.000 crianças de terras ucranianas ocupadas e está militarizando elas em campos militares por toda a Rússia. Quando fizerem 18 anos, poderão ser mobilizadas. Por que não as devolveram como gesto de boa vontade? E, acima de tudo, existem listas dessas pessoas que foram sequestradas pelos russos. Os russos podem afirmar que essas pessoas não são prisioneiras e estão na Rússia por escolha, o que é falso. Elas foram sequestradas. Me desculpe, mas não acredito em nenhum desses argumentos dos russos, porque eles não cumpriram nenhuma de suas promessas no passado. Eu adoro o ponto da rejeição da ideologia nazista, como está declarado no documento. Estou supondo que são os russos que estão propondo essa paz. Mas isso é como um espelho aqui, né? Isso seria dito sobre eles. Eles têm uma forte ideologia fascista e nazista governando o país agora. E é uma ironia tão hipócrita colocar isso. Eleição a ser realizada, 100 dias após a assinatura do acordo. Bem, se de alguma forma ou sob quaisquer condições essa guerra acabar, haverá eleições imediatamente, porque a Ucrânia é um país democrático e Zelensky já ultrapassou seu mandato por causa da guerra. Após isso, haverá eleições. O acordo é juridicamente vinculativo, assim como o acordo dos anos 90, quando a Ucrânia entregou milhares de ogivas nucleares para ser protegida pela Rússia e pelos Estados Unidos em caso de invasão. Isso era juridicamente vinculativo? Acho que não. Falha de supervisão. Realizado por um conselho de paz liderado por Donald Trump. Uau, que coisa! O Sr. Trump vai garantir que esses russos nunca invadam de novo, dando aos russos terras ucranianas e reduzindo o exército ucraniano pela metade. Querem saber como garantir que os russos nunca invadam novamente? Você aumenta o tamanho do seu exército, não reduz, e você não dá terra aos russos, você toma dela. Essa proposta de paz, que na verdade é um pacto Molotov-Ribbentrop 20, está morta na água. Ela morreu assim que foi vazada pelos russos. Aliás, ao vazarem isso, os russos diminuíram a credibilidade dos Estados Unidos. Se um documento como esse é vazado, ele deveria ser secreto. Um documento tão importante assim. Os russos vazaram isso de propósito para que os Estados Unidos parecessem tolos. Sabemos quem está por trás do documento. De acordo com o Wall Street Journal, a mais recente proposta de paz, de 28 pontos, eu não posso chamá-la de proposta de paz voltada para encerrar o conflito na Ucrânia. Não é um conflito, e sim uma guerra, uma invasão em larga escala da Rússia. Foi desenvolvida pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo genro do presidente Trump, Jared Kushner. Uau, nós éramos um trio dos sonhos, bem aqui. E entre o confidente de Putin, Kirill Dmitriev, com quase nenhuma participação do governo ou do presidente ucraniano. Vazou há 2 dias e hoje soubemos que a administração Trump está pressionando fortemente o governo e o presidente ucranianos para assinarem o acordo de paz. Afirmo agora que os ucranianos nunca assinarão isso. Os europeus nunca vão concordar com isso e o povo ucraniano e os soldados nunca vão aceitar isso. Isso é um plano de capitulação, não um plano de paz. Isso é um plano para entregar a Ucrânia aos russos. Já vimos isso acontecer muitas vezes com os russos. Foi a primeira guerra da Chechênia, que terminou com um tratado de paz, e então Putin invadiu novamente. Aliás, o que faz os Estados Unidos parecerem tolos? E isso foi feito deliberadamente pelos russos para que parecesse assim. Witkoff vazou acidentalmente a fonte do plano secreto entre os Estados Unidos da América e a Rússia na internet. O enviado especial de Trump parece ter confundido uma mensagem privada e declarou publicamente que os jornalistas receberam informações sobre a negociação secreta de um homem chamado K. Então, esse K, provavelmente Kirill Dmitriev,
Você sabe, o enviado especial de Putin, assim como Vitkov é para Trump. A questão é que esse plano foi vazado, certo? Alguém tuitou sobre esse plano no X e Vitkov respondeu. Ele deve ter recebido isso do K, um membro tão importante da administração, um enviado especial, tuitando isso sobre um plano que não deveria existir e não deveria ter vazado. Isso é um fiasco de comunicação para os Estados Unidos e foi orquestrado desse jeito pelos russos. E os russos realmente prepararam seu pacote de informações para essa operação. Porque um dia depois desse acordo ter vazado, sabe, é realmente um fiasco de comunicação para os Estados Unidos da América, né? Eles divulgam Putin de uniforme dizendo isso, e eu vou ler as legendas para você. Nós vamos. Falando estritamente, nós já entendemos qual é a liderança política da Ucrânia. Isso já não é mais uma liderança política. Desde março do ano passado, era um grupo de indivíduos, uma quadrilha criminosa, um grupo criminoso organizado, março do ano passado, usurpou o poder. E sob o pretexto da necessidade de continuar a guerra com a Rússia, eles se mantêm no poder na Ucrânia para enriquecimento pessoal. Então ele está montando essa estrutura de propaganda para essa narrativa, certo? Sai imediatamente depois que esse documento é vazado e os americanos estão levando a culpa pelo vazamento. É muito ruim. A comunicação está tão ruim que a Rússia passou a controlar e direcionar a narrativa. Ao divulgar esse trecho, alegando que os ucranianos não têm motivo para governar sua própria terra, se defender de uma invasão russa, eles não têm motivo para fazer isso. É horrível e você pode ver, eu tenho tantas emoções sobre isso. E ao mesmo tempo, os russos colocam isso no seu feed. Dizem que os ucranianos e a linha de frente podem desmoronar a qualquer momento. Recebeu informações de que Pokrovsk está cercada e Kupiansk sob controle, mas nada disso é verdade. Ele recebe essas informações. Destruímos toda a infraestrutura elétrica da Ucrânia. Eles se renderão em breve. Empurre agora, pressione Trump, blá blá. Qual é a verdade real? Vou mostrar para você. Budanov, chefe da inteligência ucraniana, nos mostra o panorama real do que está acontecendo. Em outra entrevista, você disse que para a guerra russo-ucraniana acabar. Então, sim, falando sobre essa, você sabe, proposta de paz, entre aspas, que supostamente vai acabar com essa guerra. Não, você não pode acabar com isso com caneta e papel. Esse tempo já passou. Agora, você termina isso com armas. Uma série de fatores para um acordo de paz precisam ser alcançados. Diversos fatores devem estar presentes na Rússia, Ucrânia e Europa. E no contorno externo e nos Estados Unidos da América. Estamos agora mais próximos dessa convergência ou ficamos ainda mais distantes dela nesse período? Vamos abordar isso no inverno. Deixe-me colocar desta forma. Nossa janela será reaberta em meados de fevereiro. Todos os eventos acontecerão em algum momento no início ou meados de fevereiro. Isso vem do chefe de inteligência da Ucrânia. Ele entende do assunto. Eu vou explicar a posição dele, já que ele não explica, mas eu sei o porquê. A questão é que os russos bombardearam a infraestrutura civil, elétrica, de aquecimento e de gás da Ucrânia. Todo inverno a Ucrânia resistiu. Agora, a liderança russa foi noticiada. Informações de que neste inverno vamos quebrá-los. A frente está ruindo. Tomamos Pokrovsk e Kupiansk, mas ambas são mentiras. A infraestrutura elétrica ucraniana está desmoronando. O inverno está chegando, vai ficar mais frio. Se continuarmos pressionando eles, é aqui que vencemos a guerra. Mas o orçamento do Estado russo está desmoronando. A capacidade de exportação deles de gás e petróleo está sendo atingida pelos ucranianos o tempo todo. Os russos estão vendendo ouro para cobrir o orçamento. A Rússia também precisa de uma pausa, assim como a Ucrânia, mas acredita que neste inverno os ucranianos vão ceder. Tudo se resume ao que Budan está dizendo. Se a Ucrânia resistir até meados de fevereiro, quando a estação fria começar a terminar, a Rússia perderá a capacidade de manipular o clima frio e destruir a infraestrutura de aquecimento e a infraestrutura elétrica. E eles vão perder essa arma. Se isso acabar, só vai acontecer de novo no próximo inverno, quando essa época chegar novamente.
não há mais força, então eles entendem, ok, precisamos acabar com essa guerra, não podemos continuar. Os ucranianos resistiram por 4 invernos e não conseguimos exterminá-los. É sobre isso que Budanov fala. Os 3 meses mais difíceis para os ucranianos estão começando agora, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando sobreviverem, haverá uma convergência de realidades em vários países, como Rússia e Ucrânia, para realmente falar sobre acabar com essa guerra, mas não agora, definitivamente não agora. Eu vou te manter informado sobre isso. Pacto Molotov-Ribbentrop no próximo vídeo e na segunda-feira. Mas agora eu tenho alguns vídeos da frente russa, soldados russos se filmando, que eu quero assistir com você. Apresento a vocês, meus amigos, o comandante do 218º Regimento de Tanques. Quero dizer, temos legendas traduzidas por causa da guerra. É isso que ele promete aos próprios soldados. Se não obedecerem às ordens, se vocês largarem suas tarefas. Eu juro pela vida da minha mãe, juro pela vida dos meus filhos, eu mesmo vou atirar em vocês, vou denunciar todos como desaparecidos e depois vou atirar em todo mundo. Não me importo quem é seu superior. Todos vocês, o grupo inteiro de vocês, seus desgraçados, exceto esse homem aqui. Pronto. Estou dizendo, provem que vocês são homens. Vocês podem ver as ameaças aqui. Vou relatar que vocês estão desaparecidos. Isso não é uma ameaça ao homem, mas à sua família. Você atira em um homem. Se você relatar o desaparecimento dele no exército russo, isso envolve a mãe, o pai, filhos, esposas, quem for. Eles não receberão bônus do Ministério da Defesa da Rússia. Se ele sumir, não sabemos se está morto. Não podemos pagar os bônus que são enormes, dezenas de milhares de dólares nos Estados Unidos da América e Rússia. Se eles sumirem, toda a grana da família do homem acaba. E os homens estão aqui. Então isso é uma ameaça contra a família. Vai matar o homem e tirar o dinheiro da família. Essa ameaça é séria. Agora trarei outro comandante de outra unidade. O comandante do 247º Regimento de Assalto Aéreo dos Cossacos do Cáucaso da Guarda. Agora, as tropas de assalto aéreo precisam dizer a vocês que eles não são tropas de assalto de carne de canhão. Eles têm o melhor equipamento, eles têm o melhor treinamento. Eles não são enviados para a linha de frente sem uma necessidade real de estarem lá. Neste regimento, ainda vemos esse comportamento. Confira para que todos possam ver e você vai enviar. Vou te contar onde está o F. O quê? Vire esse F desse jeito. Você sempre vira desse jeito. Todos esses caras foram despidos. É novembro. Onde quer que você esteja na Ucrânia ocupada, já faz muito frio à noite, abaixo de 0. Se você estiver assim, vai ter hipotermia extremamente rápido. Eles vão ser colocados na cova, em poucas horas. Esses caras estão com hipotermia, mortos. Kipin da Universidade Franciscana. Todo mundo de pé, para trás, todos vocês. Eu vou resolver isso para vocês. São tropas de assalto aéreo semelhantes às enviadas para tomar o aeroporto de Kostomel. Esses deveriam ser o ataque inicial. Tropas de elite abriram caminho para os demais. Como os Rangers, eles lideram, mas esses são os Rangers russos, colocando seus homens na cova. Filhas da mãe da Universidade Franciscana, bastardos da FNA, os caras droga. Entrem logo na cova, corram e se machuquem uns aos outros. Cavalo da Universidade Franciscana corre, sua vaca gorda. Droga, eu não aguento, é demais. Meus amigos, eu fiz um resumo para vocês de todas as punições no exército russo. É um resumo bem rápido e direto do que os oficiais russos preferem usar como métodos de punição. Existem 5 categorias, todas rotuladas. O link está na descrição. Temos valas, temos pessoas amarradas em árvores, tudo com imagens, é só ir lá e conferir. Não vou abordar mais esse assunto aqui para não alongar, vou seguir com os vídeos do exército russo. Neste aqui, podemos ver soldados russos sendo treinados para derrubar drones First Person View com bastões. Com bastões, refiro-me àqueles vídeos de drones First Person View mergulhando enquanto jogam Kalashnikov e usam bastões. Sempre termina igual. Aqui ele realmente atinge o drone First Person View. É um vídeo de treinamento, mas são pilotos ucranianos? Acertar um drone First Person View com um bastão a 2 metros pode fazê-lo explodir e atingir você também.
Eu não entendo por que isso está sendo treinado. Isso não vai ajudar o soldado em nada. Ele só vai explodir um pouco longe de você e ainda assim vai te levar junto. Sempre. Não tem dúvida. Esses FPVs têm. Olha, esses explosivos têm estilhaços dentro deles que essa tática é inútil, mas eles ensinam isso. Eu não sei porquê, não me pergunte, mas eu só preciso compartilhar isso com você. Esse é o segundo exército da Ucrânia, a qualidade fala por si. Esse próximo vídeo vem do canal russo do Telegram Deva Maiora, 2 Majores, e mostra um drone russo com algo pegando fogo. Roupa, seja lá como você chama isso, é feito para iniciar incêndios em posições ucranianas ou nessas casas. Mas ei, por que simplesmente não usar explosivo ou explosivo incendiário no drone? Por que o cano e a meia em chamas entram em cena aqui? Quero dizer, você poderia simplesmente usar um explosivo com algo incendiário, com interior incendiário. Mas esse é o jeito russo de resolver problemas. Queremos queimá-los, então ao invés de explosivo, usaremos um cano e uma meia incendiada. Acho que é isso, você tem que inovar, cara. É assim que é. Meus amigos, no dia 19 de novembro, a cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, foi atacada por mísseis russos. Esses mísseis atingiram 2 prédios residenciais e um galpão industrial. Mais de 25 ucranianos morreram nesses 2 prédios. Esse é um dos ataques terroristas russos mais mortais contra civis ucranianos. Você pode ver o que restou do prédio. E o pior de tudo é que me destrói saber que uma grande parte das vítimas eram crianças, bebês de colo, eram até mesmo bebês. Se você observar, ainda há pessoas presas sob os escombros neste momento. Foi um ataque extremamente horrível e normalmente eu não relato esses ataques, mas eu não posso deixar de mencionar esse. É difícil até encontrar palavras para isso. É pura maldade do inferno, e isso não deveria existir. Esse ataque e essas pessoas que encomendaram esse ataque, o oficial que colocou as coordenadas, não deveriam existir. É um ataque, não contra militares, mas contra civis e especificamente contra crianças. Olha, essas são as fotos. E eu estou pedindo para você olhar para a tela agora. Essas são as fotos das crianças que foram mortas por esse míssil que foi coordenado. Não foi um erro, foi coordenado para atingir um prédio de apartamentos onde essas crianças estavam. Todas elas se foram agora. Vitaly Daliniak e seu filho David foram mortos hoje por mísseis russos na cidade de Ternopil. Ele era voluntário e fundador de uma empresa local. Sua esposa está agora na unidade de terapia intensiva e suas 2 filhas pequenas estão no hospital. Este é Vitaly e seu filho Davi, ambos morreram. Esta é a esposa e as 2 meninas estão no hospital em terapia intensiva. E eu peço que você olhe para a tela, veja os rostos deles, testemunhe este crime de guerra que os russos estão cometendo. E pense novamente, volte ao Pacto Molotov-Ribbentrop. Falo do início deste vídeo, que basicamente vende o povo ucraniano à escravidão russa, retirando sua liberdade. Este é o pacto, isso não é um plano de paz, isso é um plano de capitulação. E a Rússia está matando os civis ucranianos. Agora existe um plano para dar à Rússia total controle sobre essas famílias ucranianas. Se não sabe do que falo, se acha que é besteira. Quando a Rússia assume o controle de uma área de um país, eles têm listas, eles sempre seguem o mesmo plano. Eles eliminam todos que não gostam, que consideram uma ameaça. Basicamente, pessoas que pensam por si mesmas, que fazem parte da sociedade civil, que são ativas, que mantêm, sabe, os estonianos ou letões, lituanos, mas se eles mantêm a cultura, eles vão eliminá-los. Então, esta é uma família que mantém os valores dos ucranianos, que fala ucraniano. Eles têm 3 filhos. Eles claramente ameaçam o regime russo. Então, se os russos tomarem o controle desta área, eles os eliminariam. Eles já estão fazendo isso com mísseis, mas então fariam com soldados. Então, é assim que está conectado. 3 crianças seguem desaparecidas e as chances de serem encontradas vivas são baixas. Até parentes entendem que muitos também se feriram. Infelizmente, os russos continuam matando crianças porque sempre ficam impunes. E eles continuam impunes enquanto permitirmos que isso aconteça. Até que haja discussão e comunicação com os russos.
Agora você não conversa com eles. Chuta a bunda deles e depois conversa. Conversar com eles agora lhes dá credibilidade. Permite que eles te manipulem porque é isso que eles fazem. Infelizmente é isso que estamos vendo nesse plano de paz, plano de capitulação. Quero assistir a este vídeo de uma das casas destruídas. São cobertores de crianças. Toda essa área está queimada. Isso são fotos. Isso é a vida de alguém, a família inteira de alguém. Quero dizer, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo têm 40, 50, 60, 70 anos. Vocês têm filhos, talvez até netos. E se um míssil russo tirasse todos os seus netos de você, agora mesmo? Nesse caso, como você se sentiria? O que você gostaria de fazer? Se isso acontecesse, tipo na Alemanha Ocidental, no Reino Unido, na América, um míssil russo cai em um apartamento e você recebe uma ligação dizendo que perdeu 3 dos seus netos. Eu sei que esse é um pensamento muito desagradável, mas eu não tenho o luxo de não pensar nisso aqui na Estônia. Isso vale para qualquer país que já teve fronteira com a Rússia, pois é assim viver ao lado dela. É por isso que sabemos exatamente o que fazer com eles. E é tão difícil explicar isso para os europeus ocidentais ou, às vezes, para os americanos. Este é um drone ucraniano que tem um texto para Ternopil. Queimem no inferno. Eu mantenho essas palavras até o fim dos meus dias. E eu sei que não posso terminar com isso. Catástrofe de Ternopil, ataque terrorista. Então, eu tenho que levar você e a mim mesmo para a Rússia, onde precisamos ver algo queimar para recuperar um pouco de esperança na humanidade. Sabe, quando você vê algo queimando na Rússia, pelo menos minha esperança na humanidade se restaura. Nesse caso, eram sabotadores. Você ou partidários russos, seja quem for, não gostam do que o Kremlin faz. Então, em Perm, uma cidade russa chamada Perm, eles explodiram um trem inteiro de óleo, um trem de combustível. Vamos assistir ao vídeo. Olha esse fogo lindo na Rússia, queime no inferno, por favor, isso, nunca apague. Chamas eternas na Rússia, é isso que eu quero ver. As chamas eram visíveis de longe e pessoas filmavam de vários lugares. Uma chama bonita no meio da noite. Esse é o resultado. Eu destruí o equivalente a 7 trens de combustível, vagões de combustível. Queimaram vazios, é isso que quero ver, é lindo. Isso enche meu coração de fé restaurada na humanidade. E isso não é o suficiente. Vamos agora para Omsk, uma cidade na Sibéria, na Rússia, onde um gasoduto de gás natural explodiu. De novo, temos que assistir isso na sexta-feira, porque depois dessa catástrofe em Ternopil, eu e você precisamos ir, abrir uma cerveja gelada com os amigos e lembrar dessas crianças. E eu preciso disso. Explosão de chama aberta na Rússia. Um gasoduto de gás natural pega fogo na cidade de Omsk porque os russos não fazem a manutenção dos seus dutos, então eles explodem, de vez em quando. Às vezes eles fazem esses chafarizes marrons que congelam e nos dão pingentes de gelo. Também é uma bela visão, e eu não recusaria essa bola de fogo. É sempre bom vê-la queimando. Último vídeo. Aproveitem, meus amigos, uma nuvem de cogumelo. Foi por um momento, tudo bem, sabe, até me fez sorrir. Vou terminar com este vídeo porque é disso que preciso para o meu fim de semana. Queime no inferno. Obrigado por assistirem, amigos. Volto para vocês na segunda, quarta e sexta. O vídeo sobre punições no exército russo está na descrição. Coloquei muito esforço nesse vídeo, então vão lá conferir. Acho que muitos de vocês ainda não viram. Vocês estão comigo há quase 4 anos já. Percebemos que juntos podemos fazer a diferença nessa guerra e ajudar os ucranianos. E vocês realmente ajudaram. Vocês doaram não uma vez nem 2, mas 8 vezes. Foram 8 vezes. Fui à Ucrânia entregar os caminhões e drones que vocês compraram para as unidades ucranianas. Esses caminhões e drones salvaram diretamente a vida de soldados ucranianos. Soldados que puderam viver mais um dia, lutar mais um dia por suas casas e famílias. Aqui no YouTube, eu não consegui contar toda a história para vocês.
a verdade sobre o que aconteceu enquanto eu estava na Ucrânia. Inúmeras vezes caímos sob ataques de drones e mísseis russos. Inúmeras vezes eu senti o medo da morte. E inúmeras vezes prometi a mim mesmo que não vou parar por medo. Na minha missão final na Ucrânia, minha esposa estava comigo. Passamos nossa lua de mel em uma zona de guerra na Ucrânia. Foi a melhor que poderíamos desejar. Aqui você a vê atirando com o Grupo Alfa, da Serviço de Segurança da Ucrânia, as melhores forças especiais da Ucrânia. Tudo isso está escrito para você no meu livro 8 Missões na Ucrânia. Peço que você leia para testemunhar tudo o que eu testemunhei, para compartilhar essas experiências. Porque essa é a nossa história, né? Através desta guerra, e ela está entrelaçada com a história do povo ucraniano. Receba 8 missões na Ucrânia pelo link abaixo. Compre para você ou para quem apoia a luta do povo ucraniano por liberdade. Juntos venceremos, meus amigos. Slava Ukraini!